Fico pensando, pô, tu achou que eu ia fazer o que contigo? Que eu ia te destratar só porque tu não tem grana ou porque tu é humilde? Há uma diferença, sim, da diferença de como o rico pensa, de como o pobre pensa. E eu vejo que tem uma ilusão muito grande do pobre. E galera, que tá falando aqui, eu tô falando de maneira escrachada, claro, aqui. Não é porque eu sou babaca, nem sou prepotente, não. É porque esse ambiente aqui é justamente assim que eu tenho que falar, tá? Uhum. O que a gente tá falando mesmo? Desculpa. Não, então, eu tava falando que existe sim uma diferença entre a mentalidade do rico e a mentalidade tem do uma pobre. ilusão muito do pobre, achar que o cara, quando fica rico, ele tem que viver de uma certa maneira. O Ícaro, eu gosto até da maneira como ele explora isso, porque ele vive isso na prática, né? Pô, o cara ficou multimilionário, zilionário, e a rotina dele é ficar de bermuda o dia inteiro, comer pratão, ir pra academia, ficar lá com a galera de boa. É assim mesmo? Não é aquela pressão, aquele sempre reunião? Existem os dois tipos, mas a galera que é rica de família mesmo é muito mais relaxada em relação a isso. E conta pra gente também sobre... Beleza. Ainda sobre mentalidade de rico e mentalidade de pobre. A mentalidade que você tem é a que te deixa pobre e te impede de te enriquecer? Você acredita nisso também? Com certeza. Primeiro... é tudo na maneira que a pessoa se enxerga, né? E aí, conforme eu fui me espiritualizando, lendo mais Bíblia, hoje em dia, para mim, uma verdade muito clara é que você é identidade, imagem e semelhança de Deus. E a tua identidade, ela tem que ter isso. Então, a partir do momento que você tem essa força, tu pode fazer muito mais. Tu pode fazer coisas que você nem imaginava. E as pessoas que não têm essa história de que, cara, eu posso falar com o Júnior, eu posso ir lá no Redcast, eu posso ir no Flow, eu posso no qualquer lugar, cara. Isso vai deixar claro as possibilidades que você tá a fim de ir atrás. Então eu vejo que tem muita gente com medo. Cara, se eu fizer isso... Porra, eu não imaginava que eu ia falar com você e você ia ser tão gente boa. Fui pensando, pô, tu achou que eu ia fazer o que contigo? Que eu ia te destratar só porque tu não tem grana ou porque tu é humilde? Eu vejo isso como casos muito mais isolados do que a regra, né? E eu vejo, principalmente lá no mercado financeiro, tem uma regrinha que fala que a gente tem que comprar quando todo mundo tá vendendo, quando a crise tá pesada. Só que essa frase, normalmente, ela é dita por caras ricos, que já são independentes financeiramente geral, assim, por gerações. Só que quando o cara classe média que ganha 5 mil reais, ele tá vendo a bolsa em queda, que é o momento ideal para ele aportar, normalmente esse cara tá com muita insegurança do trabalho dele. Ele não tá achando, cara, tá com crise, o PIB não tá crescendo, juros tá alto e eu vou manter meu emprego. Esse cara tá pensando assim, irmão, eu posso ser demitido hoje. Então a liquidez que eu tenho aqui, eu vou deixar ela segura. Eu não posso perder esse dinheiro. Então você tem um capital ali, que eu chamo da tua barreira de contenção, que é como se o mar estivesse invadindo a tua casa e tu cria uma barreira de contenção. Isso é a reserva de emergência, né? Quando você constrói a tua reserva de emergência e você tá tranquilo ali, que você pode ficar 1 ano sem trabalhar e receber, que você não vai abrir mão do teu padrão de vida, você muda a tua chave. É por isso que o primeiro milhão é mais difícil. Porque o primeiro milhão ele vai render 10 mil. Com 10 mil tu já paga a tua vida. E aí o segundo milhão tu já pode reinvestir ele 100%. O terceiro milhão tu já tá investindo... com quase tudo sendo reinvestido. Eu gosto muito de fazer esses exercícios lá para os meus alunos, de mostrar que as ações elas não são um bom investimento se você não reinvestir os dividendos. Então essa história de viver de dividendos é um dos grandes engodos que tem aí sendo vendido pelos infoprodutores na internet. Então eu acho que a mentalidade do rico e do pobre, ela muda exatamente porque eu tenho uma segurança financeira que me permite arriscar. Tem gente que literalmente não pode arriscar, porra. O cara tem 3 filhos, já tá ali no limite. Tu vê uma criança chorando porque não tem gás para aquecer a água, não tem comida para dar a comida dela. Porra, isso aí deve partir o coração, irmão. Então tu vai ficar exigindo que esse cara ele vai ter o mesmo apetite de risco que você, que tá tranquilão lá no ar-condicionado, pedindo a tua comida no Uber, não, no iFood, tranquilão? Não é assim.